Vamos estar recebendo aqui um grande homem de Deus, servo do Senhor Jesus, amém? E está sempre conosco aqui, um grande amigo nosso, amém? E está conosco nesta noite aqui o pastor Diogo Ribeiro, amém? Convido ele ao preletor desta noite, amém? Glória a Deus. Pastor, fica à vontade, a casa é sua, amém? Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos, para aqueles que estão presentes, para aqueles que estão em casa, acompanhando a live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao nosso coração através dos louvores, das orações, de tudo que tem sido feito nesse lugar. Deus, Ele tem falado ao nosso coração. Eu convido a você que está na sua casa a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia junto comigo no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Vamos estar lendo alguns versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8. A nossa pastora falou de oportunidades, e essa palavra vai falar de oportunidades. Diz assim a palavra do Senhor no verso 8: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Oportunidade esta de ouvir, de meditar na Tua palavra e de sentir a presença do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor, como já tem falado através dos louvores, venha continuar falando aos nossos corações através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É uma palavra bastante conhecida, falando a respeito da viúva de Sarepta, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Palavra esta que já foi tema de diversas campanhas, tema de estudo, tema de escola dominical. Mas a palavra de Deus, ela se renova. E hoje, quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, o Espírito Santo me levou a esse texto. E como o Espírito de Deus falou no meu coração e vai estar falando conosco nesse momento, através desse texto. Porque o texto relata um período
em Israel, no Reino Norte de Israel, um período de escassez, um período de crise, porque o próprio profeta Elias havia profetizado que não choveria nem orvalho e nem chuva na terra de Israel, senão segundo a sua palavra. O profeta Elias, ele toma essa atitude, essa autoridade profética, devido a algumas idolatrias que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. O próprio rei de Israel, o rei Acabe, ao se casar com uma das sacerdotisas de Baal, ele autoriza, ele permite essa idolatria ser implantada dentro do reino norte de Israel. E ali havia uma adoração a um Deus conhecido por Baal, e era considerado um Deus da fertilidade, o Deus do tempo, o Deus que fazia chover. E Elias, então, por tomar conhecimento disso, e para mostrar que na verdade o único Deus, o único Senhor que pode todas as coisas é o Senhor nosso Deus, ele diz: vamos ver se realmente Acabe, se realmente Baal pode mandar no tempo, pode mandar na colheita e na chuva. Segundo a minha palavra, não chove mais na terra de Israel. O problema é que Elias, servo do Deus de Israel, servo de Yahvé, estava inserido nesse contexto. E uma vez que não tinha chuva, não tinha orvalho, os rios estavam secando, a plantação estava murchando, os animais estavam morrendo, se instaura agora no reino norte de Israel uma crise, onde a fome, muitas pessoas estavam morrendo, uma crise, uma situação, uma diversidade muito grande, que não vinha só de encontro à casa de Acabe, só de encontro ao palácio do rei Acabe, mas toda a terra estava passando por essa dificuldade. E a Bíblia vai dizer que Elias ainda fica um período de tempo à beira de um rio chamado Ribeiro de Querite, bebendo da água desse ribeiro. E a Bíblia vai dizer que os corvos vinham e traziam alimento para Elias, providência divina, mas o rio seco, não tinha chuva, não tinha orvalho, o rio, o Ribeiro de Querite também veio a secar-se. E aí Elias vai clamar ao Senhor, e a palavra de Deus para ele é: vai a Sarepta, que eu vou ordenar uma viúva para te sustentar. No período de seca, no período de crise, e Deus diz para Elias que uma viúva que já não tinha o seu esposo, já sofria com muitas dificuldades, essa mulher ia sustentar o profeta. E aqui a palavra de Deus me chama a atenção, porque ele se levantou, está no verso 10, e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Isso aqui me chamou a atenção, pastora Maria, porque estamos vivendo momentos difíceis na face dessa terra, estamos enfrentando os dias maus no nosso país, na nossa nação, e existe a necessidade de nós exercermos a nossa fé, de estarmos firmes em Deus, confiantes em Deus, porque Deus, ele é fiel. Deus é aquele que nos sustenta, aquele que provê, é aquele que realiza o milagre, é aquele que traz à existência as coisas que não existem, até mesmo nesse momento difícil que estamos enfrentando. E quando eu olho para essa mulher, a viúva de Sarepta, eu tenho ela como exemplo de fé, porque essa mulher estava inserida nesse contexto de crise, nesse contexto de fome, de escassez. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, obreira Bruna, só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na sua casa.
uma quantidade que só daria para preparar um pequeno bolinho de farinha com azeite e serviria de a última alimentação para ela e para o seu filho. Depois disso, ela não saberia mais o que fazer. Humanamente falando, provavelmente morreriam de fome. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, ela sai até o centro da cidade para apanhar lenha. A Bíblia diz que ela apanha 2 cavacos, ou seja, 2 pedaços de madeira, para servir de lenha, para preparar um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite. Isso aqui me chamou a atenção, pastor. E eu fiquei imaginando, imagine se eu fosse preparar agora um suco de manga, que a Bruna gosta muito, e eu falasse assim: Bruna, vai lá em Mesquita para buscar aquelas 2 manguinhas, não daquelas manguinhas pequenininhas, carlotinha, não é isso? Busca 2 manguinhas carlotinhas, porque não tem manga, não é tempo de manga, mas lá em Mesquita tem 2 manguinhas, e a gente consegue fazer pelo menos um copo de suco, cada um bebe meio copo. Aí a Bruna ia pensar assim: mas eu vou lá em Mesquita para pegar 2 manguinhas, para fazer um copinho, para beber meio copinho de suco, logo a Bruna que gosta de beber uma jarra, e ela ia pensar 2, 3, 10 vezes antes de ir lá pegar só 2 manguinhas carlotinhas. E essa mulher, ela sai para buscar 2 pedacinhos de madeira, pastor, para servir de lenha para um pouquinho de farinha misturado com azeite. Se fosse outra pessoa, falava assim: eu vou lá no centro da cidade para pegar 2 pedacinhos de madeira. O pouquinho de azeite que tem aqui com esse pouquinho de farinha e nada é a mesma coisa. Eu vou ter o trabalho de ir lá fora buscar 2 pedacinhos de madeira para queimar, para fazer um pedacinho de bolo que só vai enganar o meu estômago, o estômago do meu filho, e não vai resolver o nosso problema. Humanamente falando, essa mulher, pastor Vinícius, tinha tudo para cruzar os braços e falar assim: eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho como resolver esse problema, eu vou cruzar meus braços, vou esperar a morte chegar, não tem mais jeito. Mas essa mulher que eu tomo como exemplo de fé, ela deve ter pensado assim: o dia de amanhã eu não sei como é que vai ser, mas hoje eu vou lá fora, nem que eu pegue 2 pedacinhos só de madeira, vou jogar lá no fogão de lenha, vou preparar um bolo, amanhã a Deus pertence, mas hoje nem eu e nem meu filho vão morrer de fome. Essa mulher aqui, a ousadia dessa mulher me chama a atenção, porque talvez eu não faria isso. Eu não ia lá fora, talvez pegar 2 pedacinhos de madeira, assar um bolinho pequeno, sabendo que não ia ter mais nada. O país inteiro, o reino norte de Israel inteiro estava passando por um momento de escassez, por uma crise. Mas aquela mulher foi. E isso aqui me chamou a atenção, pastora, porque muitas vezes essa nossa atitude de fé é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aquela mulher, quando vai lá fora catar 2 pedacinhos de cavaco, 2 pedacinhos de madeira para fazer de lenha, lá na porta da cidade, diz o texto, que ela encontra com o homem de Deus, o profeta Elias. E essa mulher nem sabia que ia encontrar com ele. Ela não sabia que Deus tinha mandado Elias ir até Sarepta. E quando ela chega na porta, na entrada da cidade, para catar lenha, ela encontra com o profeta. E o profeta no Antigo Testamento, ele era identificado pela veste que ele trajava. A maneira como o profeta se vestia, quem olhasse já identificava o profeta. Era uma roupa diferente. Quando aquela viúva
viúva, ela presencia, ela avista o profeta, logo reconhece, é um profeta de Deus. E aquele profeta, ele se aproxima da viúva e pede um pouco de água para que ele bebesse, um copinho de água. Nos nossos dias atuais, quando a gente fala, se a gente lê o texto superficialmente, a pedir um copinho d'água, isso é normal, assim. É fácil da gente ali conseguir um copo d'água para uma pessoa que esteja sedenta. Isso não tem problema nenhum para a gente hoje, arrumar um copinho d'água. Mas se a gente voltar aqui para o contexto que eles estavam, não tinha água no reino norte de Israel. Os rios estavam secos, não tinha chuva nem orvalho. Provavelmente essa mulher devia ter um pouquinho d'água, quem sabe uma moringa de barro, que ela tinha que economizar o máximo para ela e para o seu filho, que não ia ter mais água, não tinha chuva, não tinha rio para buscar mais água, os poços estavam secos. Mas quando é aquele homem que ela identifica como profeta de Deus, pede um copinho d'água, um vasinho com um pouquinho de água, aquela mulher não questiona. Ela entende que aquele homem representava Deus e que se ela ia fazer alguma coisa para Deus, ia valer a pena. Ela podia estar enfrentando a dificuldade que fosse, mas, aquela mulher provavelmente ela cresceu ouvindo a palavra de Deus lá em Israel. Mesmo diante de um cenário de idolatria, ela confiava no Senhor. E quando ela presencia aquele homem de Deus na sua frente pedindo água, ela falou assim: se é para Deus, eu posso ter só um pouquinho, mas eu vou ofertar para o meu Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que fazemos para o nosso Deus não fazemos em vão. Deus, ele tem recompensa para mim e para você. Tudo que você faz para Deus, Deus, ele recebe como oferta e está pronto para abençoar a minha e a sua vida. E aquela mulher, sem questionar, ela foi buscar, foi dividir um pouquinho que ela tinha para compartilhar com o homem de Deus. E quando aquela mulher está indo, o profeta fala assim: mas não traz só um copinho d'água não, traz também um bolo pequeno para que eu coma. Mais uma vez essa mulher me surpreende, porque o texto em nenhum momento diz que essa mulher nega alguma coisa para o profeta. Essa mulher não tinha praticamente mais nada. O problema dessa mulher é um problema muito grande, mas em nenhum momento o texto diz que ela nega. Ela, enquanto vai buscar água, ele pede um bolo. Aquela mulher aproveita a oportunidade e fala assim: vive o Senhor, seu Deus, que não tem, só tem um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Vim empanhar 2 pedacinhos de madeira para servir de lenha. Vou preparar um bolinho pequenininho que vai ser a nossa última refeição, minha e do meu filho, e depois podemos morrer de fome. Nenhum momento aquela mulher disse não. Na verdade, quando o profeta pediu um bolo, se aquela mulher já tivesse um bolo pronto, da mesma maneira que ela foi lá e ia dividir a água, pouca água que ela tinha, o texto nos faz entender que essa mulher também iria dividir aquele bolo. Mas ela aproveita a oportunidade para dizer: bolo não tem, o que tem é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Até para dividir está ruim, porque vai ser a nossa última refeição. Aquela mulher, por entender que se tratava de um profeta de Deus, ela relata para o homem de Deus a situação que ela estava vivendo. Sabe que Deus está falando comigo e contigo através dessa live? Às vezes a gente fala com tantas pessoas, fala com A, fala com B, fala com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, tenta resolver o nosso problema de todas as formas, e quando na verdade o que nós deveríamos fazer é falar com o nosso Deus Todo-Poderoso.
A Bíblia diz: quando você quiser falar com teu Deus, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, em secreto te ouve. Fala com teu Deus. Talvez você esteja até enfrentando uma situação difícil, ainda mais nesse momento que estamos enfrentando de pandemia, mas entra para o teu quarto, ou aproveita esse momento aí da live e fala com teu Deus Todo-Poderoso. Quando aquela viúva relata o problema que ela estava vivendo para o homem de Deus, na verdade ela estava falando do próprio Deus, que era representado pelo profeta. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem de Deus olha para aquela mulher e recebe fé naquela mulher, já no primeiro momento, quando ela não nega a pouca água que ela tinha. Ela ia buscar um pouco de água, e ele diz assim: vai, faça conforme a tua palavra. Está no verso 13. Porém, primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Aqui o profeta Elias, já sendo usado pelo próprio Deus, ele já libera uma palavra profética para a vida dessa mulher. Porque quando ela diz que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela já estava dizendo: não dá para ti. Vai dar um bolinho pequeno que a gente vai cortar no meio, um pedacinho para mim, um pedacinho para o meu filho. Quando o profeta diz: faz primeiro um bolo pequeno para mim, já foi a farinha, ingredientes, outro bolo. Na verdade, o pai estava dizendo: faz o bolo e traz para fora, e traz para mim. Aquela mulher não questiona, ela mais uma vez ela exerce a fé, ela não perde a oportunidade, prepara o bolo pequeno e traz para o de Deus. E ele diz: segundo a palavra do Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. É que o Senhor faça descer chuva na terra de Israel. O profeta estava dizendo: por causa da tua fé, porque você não perdeu a oportunidade de exercer a fé no Deus Todo-Poderoso. Enquanto a terra estiver vivendo um momento de crise, a provisão de Deus, o sustento de Deus vai estar sobre a tua casa. É como se o profeta Elias estivesse dizendo para aquela mulher: o mundo inteiro pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Bendito seja Deus. Aquela mulher não perdeu a oportunidade, fez conforme a palavra do profeta, exerceu a sua fé no Deus Todo-Poderoso, e Deus a honrou. E não faltou a farinha da panela, não faltou o azeite na botija, e ela, seus vizinhos achavam que ela já ia morrer. Muito pelo contrário, talvez ela ainda socorreu a muitos, ainda favoreceu a muitos com um pouco de azeite e um pouco de farinha naquele lugar, naquela região onde ela morava. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Deus quer ser um provedor dentro da sua casa, dentro da sua família, mas precisamos exercer a nossa fé em Deus. Ao invés de entrarmos em desespero, ao invés de corrermos para um lado e para o outro, fala com A, fala com B, fala com teu Deus. Exerce a tua fé no Deus Todo-Poderoso, e você vai ver que o Deus da provisão vai manifestar o seu poder na minha e na sua vida. E essa palavra de Deus que eu quero deixar para todos nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você na sua casa, onde você estiver,